Olá, tudo bem? Você tem dificuldade de fazer pintura dos olhinhos da sua boneca de pano? Nessa aula nós vamos fazer um treinamento super especial de pintura de olhos. Inclusive, eu trouxe uma apostila com vários olhinhos para você fazer os seus treinamentos, tá? Porque quando você está começando, é muito melhor você treinar aquela área específica do rostinho da boneca do que a boneca toda, né? Você vai conseguir se familiarizar mais com os pincéis, com as tintas, com a pincelada, né? E vai ser mais natural quando você chegar aqui, ó, na bonequinha e pintar ela completinha, né? No rostinho da boneca. Então, vamos lá para nossa aula? Antes da gente começar, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, caso você não é inscrita, ativar o sininho para receber as notificações quando eu trouxer novidades. E também, para você receber a sua apostila, você vai vir aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Na partezinha de baixo, onde tem um mais, e aí você vai ver um link para que você possa receber a sua apostila, tá joia? Então é isso, vamos começar aqui a nossa aula. Então vamos aqui para a mesa, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu preparei. Aí, gente, olha só. Aqui é a nossa apostila, tá? E tem a capinha aqui. E aqui tem os treinamentos de olhinhos. Aqui eu coloquei 4 sugestões de cores, né? Para vocês usarem nos olhos, né? A gente vai fazer um testezinho aqui nelas. Aqui eu tô falando sobre o diluente, que é o Aquarela Silk, para você deixar a tinta um pouquinho mais líquida, né? O que a gente falou na live passada, tá? E aqui um resuminho aqui para quem não me conhece, né? Deixei aqui na apostila para vocês e minhas redes sociais também, tá? Então, gente, aqui, ó, eu tô com um paninho, tá? Que é um tricoline 100% algodão. E a gente vai usar para fazer os olhinhos, tá? Ele é um tecido fino, né? Razoavelmente fino, então eu consigo, com a luz aqui do ambiente, tirar o risco, tá? Ó, vocês vão perceber aí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, vocês vão perceber aí, ó, que dá para ver, tá? Agora, se você tiver dificuldade de riscar na claridade, eu deixei um vídeo aqui no Instagram mostrando um material que é a luz de LED, a mesa de LED, tá? Para que vocês possam ter uma claridade melhor, beleza? E aí eu vou pegar aqui a minha caneta fantasminha que eu. Então, aí vocês podem ver, é um videozinho bem rápido que eu deixei aqui no meu Instagram. Aí a gente vai, ó, simplesmente deixar o paninho aqui, e aí eu vou fazer aqui 3 modelinhos de olhos aqui pra gente poder fazer esse treinamento. Depois vocês vão fazer o deverzinho de casa, né, que é treinar os olhinhos com as cores que vocês têm, tá, gente? Aqui é a sugestão que eu deixei, mas não precisa você usar, são sugestões, né? Caso você queira comprar perfeito, mas se você não tiver, você usa a cor que você tem. Inclusive, um olho castanho a gente usa só um marrom e fica bonito, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns detalhes dos olhos, né? Pra gente poder não ter dúvida quando a gente for pintar os olhinhos das bonecas. Tô riscando aqui, gente, com a caneta fantasminha, tá? Que é aquela caneta que apaga com calor. Ó, vou deixar uma distânciazinha pequena de cada olhinho. Então, o ideal, quando você tem alguma dificuldade em relação à pintura, que quer dizer, todo mundo que começa tem um certo grau de dificuldade, né? Às vezes é mais rápido para aprender, às vezes demora um pouquinho mais. E esses treinos no paninho, sem você ir direto na boneca de pano, ele faz com que você fique menos ansiosa, né? E treine aquela pincelada ali que você realmente precisa, né? Porque às vezes quando você tá fazendo a boneca inteirinha, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, o rostinho da boneca todo, você fica, ai meu Deus, se eu errar, o que que vai acontecer, né? Vou perder. Então aqui não, você vem assim sem pretensão, eu vou treinar. Gente, ó, fazendo o segundo olhinho aqui. Ó, quem não assistiu a live passada, onde nós fizemos
onde eu mostrei para vocês os pincéis certos e errados, né? E várias outras dicas aí para que vocês possam se desenvolver melhor na pintura. Essa live ela está lá no YouTube completa, tá? Porque quando nós fizemos aqui no Instagram, tava com cortes, né? Não tava muito legal minha internet, então ficou travando. E aí lá no YouTube não, tá certinho, porque eu gravei aqui a aula, né? E eu consegui passar para lá sem nenhum um corte, né? Do jeito que estava na live, ok? Aí vocês podem ir lá no meu canal que vocês vão ver. Eu vou fazer um terceiro olhinho aqui. Pronto, então aqui, ó, eu fiz 3 olhinhos. Agora eu vou ficar atenta para ficar bem certinho aqui aonde vocês estão vendo. Gente, quando eu coloco aqui numa madeirinha, é simplesmente pelo fato que eu gosto de movimentar, tá? E muitas pessoas me perguntam assim, Flávia, é melhor pintar quando o rostinho já está cheio, né? A gente já encheu, ou no tecido vazado, quando ele ainda não está cheio, né? Então, os dois jeitos tá correto. Só que você vai ver o que melhor adapta para você. Quando a gente pinta no rostinho vazado, você só pega o risco que está no gabarito. Pinta aqui para depois você fazer a costura. O legal é que você pode fazer vários rostinhos e guardar sem volume. E outra coisa, se você errar, você não teve o trabalho de costurar, de encher, né? Então tem algumas vantagens. Agora, por exemplo, eu quero pintar esse rostinho de boneca aqui, já quero montar a boneca, já estou ansiosa, né, para fazer a boneca, já faz logo no rostinho cheio. Aí, gente, ó, eu gosto de pegar uma madeirinha para movimentar e aí eu vou colocar uma fita adesiva para poder prender, tá? Eu gosto de colocar a fita crepe, que é aquela branquinha, só que eu tô sem fita crepe aqui. Eu acho que ela fica melhor para a gente poder tirar depois, né? Não dá trabalho para tirar. Então, como eu tô sem, eu vou colocar uma outra fita aqui. Só tirar aqui o excesso. É só treino mesmo, né? Quando você for treinar, aproveita todo o canto do tecidinho, né? E faz mais olhos. Aqui mesmo eu coloquei vários na apostila justamente para isso, para você treinar, né? Treinar várias vezes. Deixa eu só colocar aqui a fitinha para esticar o tecido, né? Deixar o tecido lisinho. Ok, minhas queridas, tudo bem aí? Aí, sobre os pincéis, quem não viu a aula passada, vai lá no meu YouTube, no canal, que é o Flávia Queiroz, bonecas de pano com pintura, que aí você vai ver, né? Eu falando sobre quais os pincéis ideais, né? Então, tem dicas legais lá sobre pincéis. Então, eu estiquei aqui o olhinho, né? Os olhinhos que a gente vai treinar. E aí aqui eu coloquei, ó, alguns modelinhos que vocês podem usar. Caso vocês não tenham as duas cores que eu estou indicando, você só tem uma, não tem problema. Você pode fazer iluminação só com branco, tá, gente? Então, assim, são sugestões, mas você vai ver que no começo você precisa de muito pouco, né, para poder desenvolver aí um rostinho com pintura realista, tá? Então, aí então, nos olhos verdes, a gente vai usar o verde pistache e o verde oliva, sendo que se você não tiver esse clarinho, você pode usar esse aqui e fazer a iluminação com branco, tá? Inclusive, a gente vai também usar o branco em alguns momentos aqui. Só deixar aqui. Tinta para tecido comum, para as minhas queridas que estão chegando aí. Ó. E aí, aqui eu coloquei só a cor dos olhos, tá? Mas a gente vai precisar, para compor, né, todos os olhos, a gente vai precisar do branco, ó, do branco, do preto, que são os coringas, né, da pintura. Todo rostinho tem branco e preto. Preto.
E a gente vai precisar do rústico, caso vocês queiram fazer um delineado embaixo mais clarinho. Eu gosto de fazer os cílios de baixo com rústico, mas dependendo da boneca a gente faz com preto também, tá, gente? Só o preto, não uso o rústico. E aqui é se eu quiser fazer um esfumadinho, só para mostrar para vocês aqui o olho, tá? Ao redor do olhinho da pálpebra, né? A gente vai fazer esfumado em outra aula, depois a gente faz uma aula para falar sobre sombra e luz, tá bom, gente? Então eu vou usar aqui só mesmo para poder compor, mas nos seus treinamentos você pode fazer o olhinho sem esfumar, ok? Aí eu preciso de um paninho que me ajude aqui, que vai limpar, tá? O pincel quando eu precisar. E aqui estão os meus pincéis, que eu vou falando para vocês conforme eu vou usando. Deixa eu só dar um zoom aqui. Deixar esses olhos bem pertinhos aí para vocês, né? Um super zoom. E aí vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui com os olhos verdes, né? Como eu falei para vocês. A primeira coisa, eu vou fazer um breve esfumadinho ao redor, só para a gente poder se inteirar aqui do que a gente está fazendo dentro do olho, tá? O que é o esfumadinho? Eu vou pegar aqui o marrom café, que pode ser também castanho claro. E aí, toda pintura que a gente vai esfumar, eu vou limpar bastante no meu paninho, tá? Eu tenho um paninho aqui. Você pode ter um paninho que suja por completo e você vai usar ele. Esse meu aqui é porque eu comecei a usar hoje, tá? Mas a gente usa por muito tempo o nosso paninho aqui de pintura. Tem meninas também que se adapta com aquela toalhinha, aquela toalhinha mais resistente para as mãos, tá? E você pode usar também aquela descartável, ok? E aí, gente, ó, eu pego aqui na linha da pálpebra de fora para dentro e vou esfumando com o pincel língua de gato número 4, tá? Que é esse aqui, ó. Ok? Aí a gente pega esfumadinho, né? Porque eu limpei no pano e eu vou trazendo, ó, de fora para dentro na linha da pálpebra. Ó, fazendo esse movimento aqui para ele ficar não pintado, né? Ele vai ficar esfumadinho. Ó, ok? E aí eu venho aqui também na parte de baixo, só para a gente dar uma esfumadinha, com a mesma tinta, o pincel um pouquinho mais em pé. E eu vou passar aqui, ó, no delineado de baixo, sem chegar muito lá no cantinho interno, tá? Só até aqui, quase um pouco a mais do que o meio. Deixa eu só me situar aqui, que eu quero ficar centralizada aí com vocês, ó. Pegar aqui mais, ó, dar uma esfumadinha aqui fora, ok? E aí eu vou pegar aqui, ó, pode ser com um pincelzinho sujo mesmo, vou pegar o branco, esfregar aqui no paninho, como vocês estão vendo, que aí ele vai ficar bem clarinho, ó. Esfregar mais aqui com mais branco. E aí a gente vai passar dentro da linha da pálpebra também esfumando, ó, de fora para dentro. Ó. Ele vai dar essa iluminação aqui, né, entre a linha da pálpebra e o olho, que no caso é a sombra, né, do olhinho dela. Ó, passa o esfumando, gente, é com a tinta seca, tá? Aí quando você passa um branco, caso você não deixe ela esfumado, aí vai ficar aquele exagero, né, do branco. E aqui no cantinho interno do olho, do lado de fora, eu também vou fazer um esfumadinho com branco, ou caso você esteja usando um tom de pele mais escuro, você pode fazer com palha, que nada mais é do que um begezinho bem clarinho, né? Que vai ser um tom mais claro do que o tecido que você está usando para pintar a boneca. Ó, queridas, então aqui eu já fiz a sombrinha para a gente começar a pintar. Quando eu vou fazer a pintura do branquinho do olho, eu gosto de que o meu branquinho esteja um pouquinho mais diluído. Aí eu posso vir aqui no pratinho, ó, pegar ele, ó. Mergulho rapidamente o pincel na água e dou uma espalhadinha aqui, ó, no prato, tá? Para poder ele ficar um pouquinho mais diluído, não muito aguado, tá? Porque se tiver aguado demais, aí acontece de escorrer, né, fora de onde você quer pintar. Então, eu venho aqui, deixa eu até tampar os outros olhos, né? Porque esse aqui só que é o que interessa pra gente. Aí, eu venho aqui, ó, e vou fazer a pintura do branco do olho.
pouca tinta, tá? Sem excesso. E aí, se não der cobertura, você pode até fazer uma segunda mão, mas, né, sempre sem excesso. Ó. Aonde você vai nos cantinhos, você deixa a sua mão mais em pé, tá? Quer dizer, o pincel mais em pé na sua mão, para que você possa fazer o cantinho melhor, tá? Tira o excesso, aqui tem um excessozinho, eu vou tirar. Pronto. Aí agora, gente, deixa eu ver se eu consigo dar mais um, deixar esse olho maior, né? Ó. Aí agora eu vou pegar o verde oliva, que é esse verde aqui mais escurinho, e a gente vai passar aqui, ó, praticamente na parte de cima, ó, na parte de cima. E um pouquinho só na bordinha da parte de baixo. Deixa eu só passar mais um pouco. Esse meu verde oliva tá bem novinho, ó, tá mais líquido. E aí aqui embaixo eu passo com o pincelzinho em pé mesmo, ó, só para fazer só a bordinha. Ó, vou arredondar aqui direitinho com o pincel. Aí agora aqui eu vou passar o verde pistache. Pode passar por cima da pupila, tá, gente? Porque a gente fica um pouco trabalhoso eu não passar na pupila. Então, eu passo por cima sempre. Depois a gente faz a pupila de novo, tá? Aí o preto, né, ele vai dar a cobertura que a gente quer. Tá? Então, eu passei aqui o verde pistache. Passei o verde pistache, só que aí eu não vou me contentar só com essa claridade. Eu vou pegar um pouquinho do branco, pode inclusive ser aquele branco que você diluiu no pratinho, né, ó. Pouquinho só. E aí eu vou passando aqui, ó, e misturando, tá? Então, como eu falei para vocês lá na aula dos pincéis, é bom o pincel macio, por quê? Porque na hora de você misturar, você não arranha aqui a pintura, né? Você simplesmente tá fazendo um degradê aqui no olhinho, ó. Eu venho aqui, ó, com o pincel seco, ó, direto eu tô aqui passando aqui no pano, né, para tirar o excesso e vou fazendo, ó, um esfumadinho ao redor, mantendo a bordinha com o verde oliva, né, que é o verde mais escuro, tá? Então até então ficou desse jeitinho aqui. Aí agora a gente vai pegar o preto. Gente, ó, esse olhinho aqui, ele no caso é o olhinho direito, tá? E depois teria outro do lado de cá, para vocês se situarem aí, porque a gente só fez um mesmo. Ó, aí você pode ir com lápis, não é legal com a caneta, porque a tinta tá fresca, né? Mas aí você vai com lápis e faz aqui a pupila, tá? Caso você não tenha dificuldade de fazer direto com a tinta, ok? Aí eu venho aqui, ó, com pretinho. E a gente vai passar com o mesmo pincel, né? Até agora eu não mudei de pincel. Ó, vai deixar redondinho aqui a pupila. Gente. E aí, aqui, ó, com a sujeira do pincel, né? Que tem um pretinho aqui bem quase sumido. Eu vou passar por cima aqui, ó, fazendo uma sombrinha nessa tampinha de cima, ó. Ó, exagerei aqui, aí eu venho e dou uma esfregada, ó. Tá? Ela vai fazer como se fosse uma sombrinha. E aí eu estendo essa sombra aqui pro branco, ó. Se tiver muito forte, você limpa lá o pincel no pano e passa. Ele tem que ficar como se fosse um cinza escuro borrado aqui, né, na parte de cima do branquinho do olho, ok? Vou trazer essa sombrinha aqui também para esse cantinho interno, ó, tá? E aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou selar o pincel, que é dar uma beliscadinha nele, deixar ele bem fininho. Pego o preto, aí quando eu selo, eu já não vou no paninho, eu venho aqui, ó, no prato, passa pra lá e pra cá com ele seladinho, sem bagunçar. Ó. E aí eu vou passar com ele em pé aqui, ó,
na bordinha, bem pouquinho, tá, gente, ó. Vou até tirar mais aqui o excesso, só para essa bordinha ficar mais escura, ó. Ok, ó, já tá tomando forma aí nosso olhinho, né? E aí agora, para a gente poder deixar esse olhinho um pouquinho mais realista, eu vou pegar aqui o vermelho bebê, que é um rosa mais escuro, mas pode ser também um rosa chá, né? O que você tem aí. E vou pegar esse camurça, ele é mais clarinho, tá? E aí a gente vai passar primeiro o camurça, aqui, ó, nessa partezinha aqui, de dentro do olho, que é a carninha do olho, né? Eu passo camurça, ó, e tá? E aí depois eu pego um pouquinho só do vermelho, eu vou passar umas rajinhas, ó, aqui nesse cantinho aqui, onde tem a carninha do olho, e aqui no outro também. Eu vou rajar só um pouquinho, tá? Coisinha bem discreta. Eu vou pegar esse camurça aqui e vou misturar só um pouquinho com branco, para que ele fique no tom de areia, porque eu não peguei o areia, eu faço essa misturinha, ó. Peguei camurça, peguei branco e a gente vai misturar, para ele ficar mais clarinho possível. E aí esse tonzinho aqui de areia, né, eu vou passar aqui, ó, delineando aqui a parte do verde do olho, ó, para dar aquele efeitozinho como se o olho tivesse mais molhadinho, tá? Então fiz isso. Aí agora a gente vai contornar aqui o delineado. Depois, gente, eu vou apagar com o ferro, tá? Porque fica escuro, né, a caneta. Eu particularmente gosto, as meninas que me seguem sabem que eu pinto do lado avesso, justamente para não ver assim a caneta muito forte, né? Eu gosto dela bem fraquinha. Agora nós vamos fazer aqui o delineado do olhinho. Como ele é grande, gente, eu vou usar o pincel redondo. Se fosse um olhinho menorzinho aqui, eu não sei se eu tô conseguindo mostrar para vocês, mas poderia ser um olhinho de uma boneca aí de 50 centímetros para lá. Então tá bem grandinho para você treinar, tá? Mas se fosse menorzinho, você pode usar o filete. Então tô usando aqui o redondo, que ele é um pouquinho mais grosso, ok? Vou dar uma sacudida aqui na minha tinta preta pra gente deixar ela mais novinha. Ó, ok? E aí a gente vai vir aqui, ó, molhar. Quando você vai pegar o pincel que ele tá seco e é o redondo, porque ele tem muito pelo, o que que você faz? Primeira coisa, você dá uma molhada na tinta mesmo, igual eu fiz aqui, sequei no paninho e aí você sela, porque aí a própria tinta vai deixar ele mais selado, tá? E aí agora sim eu venho de novo e coloco mais tinta para pintar, porque até então ele tava com as cerdas soltas, né? Então a gente uniu as cerdas. Começa no delineado sempre de fora para dentro, tá, gente? Então, eu venho aqui, ó, vem na bordinha, ó, pego a tinta, tiro o excesso, pode rodar o pincel aqui, né? E aí, de fora para dentro, eu vou fazer aqui o delineado, ó. Esse olho aqui, como ele é grandinho, eu vou fazer ele mais grosso mesmo. Pode ir pegando a tinta aos poucos, né? Não precisa carregar muito de tinta para poder ir até lá no final. Ó, você vai pegando aos poucos e vai arrumando. Ó, aí quando eu chego aqui interno, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir a grossura só com a leveza da mão, ó. Eu peso menos a mão e aí aqui interno vai ficar menos, tá? O tracinho vai ficar mais fino, ok? Eu vou só dar uma arrumadinha aqui, ó, porque ficou muito grosso só no meio. Eu vou dar só uma engrossadinha aqui. Aí. E aí, como eu falei pra vocês, na parte de baixo eu gosto de usar o rústico, que é esse marrom mais escuro, né? Então, a gente vai sacudir também aqui para ter a tinta mais novinha, ó. E aí, a gente pega menos tinta, tá, gente? Ó, do mesmo jeito que eu vou fazer o delineado lá, eu vou fazer aqui, só que mais fino, tá?
Lembra que essa parte clarinha, ela tá dentro do olho, né? Essa carninha que nós fizemos no olho. Ela tá fazendo parte de dentro do olho. Então, a gente vai fazer esse delineado aqui do lado de fora. E quando eu chego aqui interna, eu tento afinar o máximo possível, ó, deixar bem fininho, tá? Então, aí, beleza. Aí, nós fizemos isso, aí agora nós vamos fazer os cílios, né? Aí, como que eu gosto de fazer os cílios? Eu gosto com que a tinta esteja mais líquida. A gente vai colocar aqui no pratinho, ó, a quantidade que a gente precisa. Ó, mergulha o pincel aqui na água e dá uma misturadinha. Falei num videozinho rápido aqui no Instagram sobre algumas dicas de diluir a tinta, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Aí, gente, eu vou usar esse meu pincel aqui, ó, que é o filete de cerdas mais alongadas, tá? Ó, inclusive, na aula lá do YouTube, eu coloquei para vocês aí, ó, os códigos, tá? Pode copiar caso vocês queiram, ok? Aí nós vamos fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Ele é um pincel assim que às vezes espalha um pouquinho o pelo, né, do pincel. Então eu primeiro dou uma passadinha lá na tinta, selo ele, ó, belisco ele, tá? Para ele ficar mais seladinho. Para depois eu vir aqui e fazer os cílios. Então, para a gente poder fazer os cílios, o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui no pratinho, ó, passa, aí você tira o excesso aqui rodando o pincel, e aí a gente vem aqui, ó, a gente vem aqui nos cílios, vai passando várias vezes na raiz e solta uma vezinha na ponta. Deixa eu ver se eu tô centralizada para vocês não perderem, ó. Várias vezes na raiz e solta uma vezinha na ponta. Esse aqui, gente, é um treinamento. Lembra que treinamento é para você melhorar, né? Então, não tenha medo de errar, se não ficar legal, não tem problema, vai de novo, tá? Então, sempre é um treinamento. É você encarar que todas as coisas novas a gente precisa treinar para ficar boa, né? Ó, vou só dar uma corrigida aqui no delineado, ó, que ficou um pouco tremidinho. Olha só, já tá ficando bonito nossos olhos verdes, né? Nosso olho, não tem olhos, é olho. E aqui eu virei pro outro lado, ó, eu vou fazer 3 pelinhos aqui do outro lado. Nessa parte aqui de baixo, eu posso optar por fazer os cílios com pretinho ou com rústico. Eu vou fazer com pretinho aqui, porque eu não diluí o rústico, mas a ideia é a mesma, é você colocar pouca tinta, deixar ele mais fininho, tá? Do que em cima, tá? Então, quando é fininho, é menos tinta e também o peso da mão tem que ser menor, tá, gente? Vou só fazer mais um cíliozinho aqui que eu senti falta, ó. Cantinho. Beleza? Aí terminei aqui, o que que tá faltando aí nos nossos olhos? Uma iluminação, né? A gente tem que colocar aí o pontinho de luz. Aí eu vou dar primeiro uma dica para vocês antes da gente ir para a iluminação. Eu achei que não ficou tão clarinho esse verde. Depois que seca, ele dá uma escurecida. Aí eu vou pegar o branco aqui no pratinho, ó. Posiciono aqui um pouquinho só do verde, um pinguinho, tá, gente? Ó, mais branco, menos verde. Vai ficar aquele verde limão bem clarinho. Ó, beleza? E aí a gente vai dar uns tapinhas aqui na parte de baixo, que é onde eu quero que fica mais iluminado. Deixa eu só secar aqui mais o pincel, deixa o pincel assim mais esfumadinho, né? Ó. E aí você faz aqui umas rajas, né, desse clarinho, sem comprometer a pupila, né, que a gente já deixou ela arrumadinha. E dá uma diferença na iluminação. E aí agora sim eu vou fazer aqui a iluminação do olhinho. Ó, vou pegar o branco, ponto de luz, né, do olhinho. Vou pegar o branco, ó, fazer uma bolinha aqui interna, pode ser pequenininha. E eu gosto de fazer assim, gente. Luz, ela não tem muito uma regra, né? Então eu gosto de fazer como se eu estivesse arqueando aqui, ó, um raiozinho, tá vendo?
Então eu acho legal esse tipo de luz, que é simples, né, e fica bonitinho. Ó, um pontinho aqui e um raiozinho que corta aqui a parte da íris do olhinho. Gostaram, minhas queridas?